Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ernesto novamente, bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, eu tô trazendo hoje um vídeo que fala sobre a avaliação de um equipamento para compra, tá? Então a gente vai avaliar do jeito que eu avalio, um equipamento usado para efetuar a compra dele ou negociar com o cliente, etc e tal, beleza? Bom, eu tô com este refrigerador aqui, ó, da Brastemp. Para quem acompanhou o vídeo do Dia das Mães, sabe que equipamento é esse e a gente vai falar sobre ele, tá? Então a proposta aqui é não levando em consideração como ele veio parar até mim, porque esse equipamento eu ganhei. Mas a ideia é, como eu não sei ainda o que tem de problema nele, eu vou avaliar com vocês. Se for alguma coisa que dá para arrumar, eu já vou disponibilizar um orçamento para vocês de quanto eu cobraria pelo serviço, quanto eu pagaria pelo equipamento e etc. Beleza? Então, agora eu vou voltar com a câmera virada. Até já. Fala pessoal, estamos aqui de volta. Então, bom, nós vamos avaliar esse equipamento, como eu disse, na ideia de como se eu estivesse indo em um cliente ou numa pessoa que está vendendo o equipamento, tá? Exatamente para a gente poder ter uma ideia do que olhar e uma ideia também do que a gente poderia pagar, do que a gente poderia ter de custo. Eu vou liberar para vocês aí o orçamento de manutenção, se fosse fazer uma manutenção, tudo mais, beleza? Bom, pessoal, primeiramente a gente tem que partir do olhar como se já estivesse pronto para vender. Então, o que o meu cliente, no caso, eu, Ernesto, comprei o equipamento para revender. O que o meu cliente vai olhar primeiramente? Ele não vai olhar nada técnico. O que ele vai olhar é se a geladeira está inteira, se a geladeira comporta as coisas que ele quer colocar. E é isso, tá? Então, o que eu olho primeiro? Abro o congelador, vejo se nós temos as prateleiras. No caso aqui tem a portinha, tem a prateleira. Temos 3 formas de gelo das 4 que deveriam, tá? Mas isso não é um problema, zero problema. Ó, nós não temos marcações aqui, então não tem mais prateleira aqui embaixo, então tá tudo bem. Porta, temos aqui, ó, os 2 bolsões da porta. Nós temos aqui, ó, uma borracha macia. Então quer dizer que é uma borracha que tá boa, funcional. Ela é uma borracha que não tá rasgada, ó, a gente pode ver que ela tá totalmente íntegra, não tem marcação nenhuma. Vou abrir agora aqui a geladeira, né, a refrigeração. Nós temos aqui a parte de laticínios, também tudo ok, ó. Nós temos a portinhola, nós temos a gaveta. Nós temos essa peça de saladeira, que é original do equipamento, muito legal. Nós temos as 3 prateleiras, mais a prateleira da salada e a gaveta. Nós temos os bolsões da porta. Temos o porta-lata. Nós temos as forminhas de ovo. Temos aqui, ó, borracha totalmente íntegra, macia ainda. E nós temos, ó, não tem nada de rachado. Então essa parte tá perfeita, beleza? Por enquanto a gente não vai falar se tá gelando ou não, tá? Isso daí é outra história. Vou olhar aqui a porta de cima, tá alinhadinha, ó, pessoal. Não tem uma ponta encostando na outra, a gente tem o vinco original, quer dizer que não teve uma torção na porta, um amassado, uma pancada, quer dizer que numa mudança não entortaram a porta, coisa do tipo, isso é positivo pra gente. Porta, ó, sem nenhum amassado. Isso daqui também é importante. Nós temos esse barrado de ferrugem. Beleza? Liguei a lanterna agora aqui, pessoal, para ficar melhor. Vamos para a lateral. Nós também não temos amassado nenhum, e isso é muito bom. Temos uma camada boa de ferrugem. Mas aqui é o seguinte, pessoal, pega uma escovinha de aço, passa e vamos dar uma avaliada na lata. Ó, a gente não tem nenhum tipo de furo e esse ferrugem, ele tá poroso, né, pra cima da lata. Ele não tá
com aquelas camadas que fica farinhenta, né, a própria lata. Então isso daqui lixando ou passar uma escova de aço, ó, fica zerinho. Tá? Beleza? Vamos avaliar agora a parte do compressor. Aqui, pessoal, nós temos um lacre original do tubo, quer dizer que esse equipamento nunca foi mexido, certo? Mostrar aqui a etiqueta do equipamento para vocês. Então a gente tem um equipamento aqui que é o BRM 42EBANA. Compressor com fluido R600A, tensão 127 volts, beleza? Vou passar agora lá para o outro lado, que eu também vi que nós temos ferrugem. Tá, ó, pronto. Estou aqui do outro lado. Mais uma boa camada de ferrugem. Já fiz o teste aqui, pessoal. Tá na lata, tá bonita. Então dá para arrumar. Beleza? Fazendo a parte visual, vamos ainda aqui na grade. Ó, pessoal, não temos nenhum amassado e nenhum dobrado da condensadora. Aí volto aqui para falar com vocês, porque essa seria a avaliação principal? Imagino que sim, porque muitas vezes quando você vai ver um equipamento, você não consegue testar ele. Você tem que acreditar na pessoa que tá vendendo ele, né? Principalmente quando é uma pessoa tipo de um condomínio, alguma coisa do tipo, ela não vai te colocar dentro de casa para ficar fazendo teste em geladeira, tá? Isso é uma coisa normal de acontecer. As propostas elas acabam vindo por grupos, indicação, vem pelo marketplace lá do Facebook, coisa do tipo. Então, basicamente, essa é a primeira ideia que a gente tem que ter para fazer uma boa avaliação. Aqui seria um equipamento que eu já compraria para poder arrumar e revender. Porque nós temos uma estrutura boa. Tá com ferrugem? Tá com ferrugem, mas isso é o menor dos problemas. Nós temos todas as gavetas e prateleiras. Nós temos todas as gavetas, prateleiras e portas e bolsões, tanto do congelador quanto do refrigerador. Nós temos um compressor original. E eu dei uma pesquisada no código nesse modelo de geladeira. E eu vi que a fabricação dela inicial foi em 2021. Estamos em 2025. Ela é um bebezinho ainda, tá? Então ela é um equipamento muito jovem. E qual é a vantagem disso? A probabilidade de nós termos um vazamento interno nela ainda é pequeno, por causa do tempo de vida dela. Imagina que a fabricação dela foi, se eu não me engano, em meados de outubro de 2021. E hoje nós estamos em junho de 2025. Gente, sério, é um bebezinho ainda. Então, se tiver algum problema, a gente pode condenar o compressor porque é um R600 e eles travam bastante. Mas em relação a vazamento, eu não acredito que tenha, a menos que seja um defeito de fábrica, beleza? Se for um equipamento superior a 5 anos, aí eu já começo a suspeitar de vazamento. Antes disso, não. Tranquilo? Bom, eu já deixei ela ligada aqui há algum tempo. Exatamente porque o R600 ele demora um pouco mais para poder fazer, né, o gelo dele. E tô aqui testando, pessoal, tá funcionando de boa. Então a gente está sentindo aqui o ar bem gelado. Ainda não congelei nada nela, vou deixar ela de teste de hoje para amanhã. E amanhã eu passo para vocês o teste técnico dela, tá? Que realmente E aí, deu certo? Tá gelando bem? Mas o que eu queria mostrar para vocês é que a gente não tem muitas vezes como ligar o equipamento, como eu disse. Então você meio que tem que comprar nas cegas. Por isso que é importante você saber qual é a data de fabricação do equipamento. Isso daí você consegue ver até mesmo em manual. Aquele equipamento ele é lançado em um determinado ano. Por exemplo, ele foi lançado em 2021. Legal, você já tem uma data de base. Posterior a isso que esse equipamento foi fabricado. Beleza? Então você já tem uma ideia de qual é a idade do equipamento.
feito essa avaliação geral, né, por fora, você conseguiu identificar que tem as partes para serem pintadas. Isso não é um grande problema e eu vou mostrar para vocês aí no orçamento. Mas, comprar equipamento às cegas é complicado, tá? Então eu acabo optando em, primeiro eu vou avaliar o que o meu consumidor pagaria para mim. Então ele vai abrir a porta, ele vai ver se o tamanho está adequado, ele vai abrir a porta e ele vai ver se as prateleiras estão lá no lugar, se tem as portinhas, se tem os bolsões da porta. Isso é o que vai trazer valor para o equipamento. Se as borrachas estiverem rasgadas, a gente tem um problema, porque a manutenção que nós temos que fazer para esse equipamento ficar funcionando legal, a gente também teria que trocar. Então, se a gacheta tá boa, tá com as portas, as prateleiras e a estrutura do equipamento é ainda original, cara, tá jogando a nosso favor, tá? Então já valeria a pena comprar o equipamento. Ah, mas você não ligou para testar se o compressor tá com problema. Tudo bem. Você pergunta para a pessoa, e aí, mas ela estava funcionando? Ah, estava funcionando. Beleza. E você pode levar em consideração isso. Porque as pessoas que normalmente acabam anunciando em grupos, coisa do tipo, elas anunciam uma coisa que elas querem vender. Por quê? Porque elas estão repondo. Se elas estivessem procurando uma pessoa para arrumar, aí é outra história, tá? E você consegue ver isso em histórico. As pessoas normalmente deixam os anúncios lá, procurando gente, etc. Bom, mas isso daí eu vou deixar para um outro vídeo, tá, pessoal? Para a gente falar um pouco mais sobre o que as pessoas tentam vender ou enganar um técnico. Porque, por exemplo, esse equipamento aqui, ele estava no salão de um técnico. E ele estava num lugar onde era a cozinha do lugar. Então, na minha concepção, eu já tenho uma crença grande que esse equipamento estava funcionando em operação, beleza? Por isso que ele estava no lugar da cozinha, lá na onde a gente buscou o equipamento. Então, para mim, isso já caracteriza o funcionamento. Da mesma forma que a cliente diz o seguinte, eu tirei esse equipamento porque eu comprei um outro. Isso já é um ponto super positivo. Porque a pessoa, ela pode ter trocado esse equipamento por causa do ferrugem. Aquele ferrugem que está ali embaixo, ele aparentemente é alguma coisa relacionada à urina animal. É cachorro que fez xixi, gato que fez xixi, alguma coisa do tipo. Ele, se fosse alguma coisa química, ele poderia ter prejudicado muito mais ainda a chapa. Creio que seja relacionado a isso. A pessoa tinha cachorro, gato, alguma coisa do tipo, fez xixi na geladeira e gerou aquela estrutura de ferrugem, tá? Temos um equipamento jovem, então, fabricação 2021. Temos um equipamento que aparentemente é pintura. Temos um equipamento que está gelando, então não é compressor. Temos um equipamento que está completo, com as gachetas boas. Temos os bolsões e temos as gavetas. Só faltou uma forminha de gelo, mas isso não é problema nenhum, pessoal. Isso daí pouco importa, tá? Então, esse é um equipamento que eu compraria na questão de reforma. Então eu reformaria ele para a gente fazer essa pintura e trazer esse equipamento de volta à vida. Eu ainda vou fazer para vocês, eu vou gravar, quando eu falar para o computador, eu vou gravar um orçamento para a gente saber quanto que a gente gastaria de pintura nele, para ver se compensa fazer. Para isso, eu vou ter que avaliar quanto esse equipamento realmente vale. Aonde que eu vou descobrir isso? Eu vou pegar lá no Ponto Frio, na Casas Bahia, alguma referência do valor original de compra, tá? Nisso, eu vou ensinar vocês a fazer um cálculo para saber quanto você poderia pagar neste equipamento. Levando em consideração, pessoal, que não é só equipamento, você tem frete também, tá? Então isso daí a gente vai ver lá do computador. Inicialmente, é um equipamento que, ok, eu compraria. Ideia, reforma e revenda. E então vamos partir para o próximo passo, que já identificamos qual é o problema dela, aparentemente apenas pintura. Nós vamos falar agora sobre um orçamento dessa pintura, quanto que a gente pagaria para comprar ela, quanto que a gente venderia ela. Legal? Então, até já.
Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Ernesto novamente. Venho aqui fazer a continuação daquele estudo de caso que nós estamos fazendo da BRM 42. Primeira parte do vídeo, a gente fala sobre uma avaliação que nós fizemos do equipamento. Lembrando que aquele equipamento ele foi doado aqui para a gente, porém o mesmo ciclo de avaliação a gente faz no cliente, tá? Outra interação que é importante a gente saber é toda vez que a gente vai em algum lugar retirar equipamento, dificilmente o pessoal deixa você ligar o equipamento para fazer teste técnico. Basicamente, você compra ele às cegas. Então, você entra lá no Marketplace ou conversa com as pessoas através de algum grupo do WhatsApp, alguma coisa do tipo. Vocês marcam a data de retirada, marcam, né, o que é o equipamento, se tem algum defeito, alguma coisa você já pergunta ali e de modo geral você não tem como testar. Por exemplo, eu já comprei mais de 100 equipamentos usados e até hoje apenas um eu tirei da tomada. Então, os outros sempre foi meio que às cegas. Em condomínio, o pessoal deixa no hall do prédio para você só retirar. Eles não te convidam para entrar, entra, retira aqui dentro de casa, ou vai estar na garagem, ou vai estar no hallzinho do prédio, alguma coisa do tipo, tá? Então, por isso que é importante essa avaliação, entender bem essa avaliação visual para dar algumas informações úteis para a gente durante a inspeção e ver se o equipamento está valendo a pena, tá? Depois eu vou gravar um outro vídeo, pessoal. Esse vai ficar muito longo para continuar o assunto, onde eu vou falar sobre a questão de quanto pagar pelo equipamento e quanto cobrar pelo equipamento depois que ele estiver em sua posse e pronto para ser vendido, tá bom? Bom, então a gente está falando sobre este equipamento aqui, que é uma BRM da Brastemp, né? 42. É um equipamento de 378 litros e a gente identificou que apenas haveria necessidade de fazer uma pintura na sua parte exterior, tá bom? Então, toda a parte interior está lá, gavetas, bolsões, prateleiras e por aí vai. O que a gente precisa fazer realmente é fazer a pintura do equipamento. E o que eu trouxe para vocês hoje? Eu trouxe uma planilha com todo o material que eu vou gastar para reformar esse equipamento, tá bom? Aqui eu trago dois preços, né? Um de 332 e um de 135. Por quê? Imagina o seguinte: tem produto que você vai usar mais de uma vez. Então não é certo você colocar todo esse custo toda vez que você for fazer um cálculo de custo de uma reforma para um equipamento, porque ele vai alterar muito o valor do produto final, que vai afetar a sua margem de lucro e vai afetar também o valor que você vai vender o equipamento. E assim, quanto mais caro ficar o processo, menos viabiliza a venda ou a compra do equipamento, tá? Então, isso vocês vão ter um detalhe bem maior no próximo vídeo, quando a gente fala sobre realmente a parte de cálculo de custo, tá? Por enquanto, a gente vai falar só sobre a questão da pintura. Bom, eu busquei aqui no nosso amigo Mercado Livre vários produtos que eu vou precisar para fazer essa manutenção, como por exemplo o emblema da Brastemp. Achei aqui um link bem interessante, né? Vou mostrar aqui para vocês, só para ter uma ideia, né, da pesquisa que eu fiz. Então a gente tem um emblema no valor de R$ 15. Temos aqui, por exemplo, o nosso primer PU, que é para a gente fazer a parte inicial da nossa pintura. Então, todos esses itens que está nessa planilha, eu peguei no valor o quê? No valor bruto do Mercado Livre. Tranquilo? Por isso que ele gera essa primeira coluna aqui. Então, aqui a gente tem o emblema da Brastemp, porque eu vou pintar a porta. Vou colocar um Prime PU, que é basicamente aquele fundo de preparação. Eu vou usar em PU porque ele já traz um verniz que a gente não precisa fazer um acabamento futuro, então a gente acaba tendo uma etapa a menos de lixamento e uma etapa a menos que é o verniz, tá bom? E além que você não precisa fazer o polimento depois. Pode ou não, tá?
Aí tem a tinta automotiva PU, no caso branca também. Nós temos aqui o TF7, que é um fundo convertedor de ferrugem. Então, basicamente, você raspa o ferrugem que está soltando e aplica o TF7. Depois disso, você pode aplicar a massa poliéster em cima dela e depois já vem com primer para a gente começar a iniciar a etapa depois de lixamento, a cobertura, lixamento e depois a pintura, tá? Então a gente pode usar o TF7, a gente vai utilizar a lixa. Eu uso 3 lixas, tá, pessoal? A lixa 300, 600 e a 1200. Eu coloquei aqui só 1.200 porque ele está um valor de R$ 17 e aqui na minha região essas 4 lixas eu vou gastar em torno de 12,50, tá? Então achei um valor interessante para deixar como valor único aqui, tá? Fita crepe, thinner, seladora para plástico, se necessário. Eu coloquei, mas no meu caso eu não vou fazer pintura de plástico, tá? O equipamento, a parte plástica dele está perfeita, né? Então não precisa nem adesivar e também não precisa fazer pintura. E a massa poliéster, que é a massa de acabamento, beleza? No entanto, que aqui, pessoal, nem coloquei o verniz na conta porque a tinta PU não precisa de acabamento com verniz, tá? Só se fosse uma tinta poliéster, aí você poderia usar o verniz de acabamento em cima. Aliás, poderia não, deve usar porque a tinta ela é mais frágil. Bom, então o emblema ficou R$ 15, o primer 45, porém a gente só vai usar 1/3 dele. Então uma latinha de prime, pessoal, você pode dividir aí para 3 geladeiras, tranquilo? Ah, Ernesto, mas você acha que 900 ml, que é o que vem nessa lata, é o suficiente para três geladeiras? Na verdade, sim. Como a gente pode ver aqui, ó, pessoal, o próprio produto ele ainda tem uma diluição. Então imagina que aqui ele pede de 20 a 30% a mais de thinner, que é para poder fazer a diluição do produto. Você coloca lá os seus 900 ml de tinta, você coloca o thinner, que vai dar mais 270 ml, então você já passou para 1 litro 170 ml, então você já teve um rendimento maior nisso. E sim, é tranquilo para você pintar pelo menos 3 equipamentos aí, tá bom? Se você vê que o equipamento está um pouco mais poroso, né? Ou que a parte de ferrugem ela está tomando um espaço maior, você pode deixar a diluição um pouquinho mais grossa, tá? Então você coloca só 20%, pois ele vai fazer a parte também de um PU de preenchimento e não apenas o PU de fundo, beleza? Então, 900 ml é o suficiente para a gente fazer em média 3 equipamentos de refrigeração, tá? Lembrando que depende também do pintor, né? Não adianta você ficar lá, né, ficar dando aquelas camadas sempre carregada. O PU principalmente, aliás, o primer principalmente, você vai aplicar aonde não tem tinta. Que nem aqui no nosso equipamento, a gente pode ver que nós temos várias áreas que tem cobertura de tinta, tá boa. Então eu não vou usar o primer aqui. Eu vou usar o primer basicamente aqui, ó, metade dela para baixo, né? Nem na metade. E aqui do outro lado também, tá? A porta a gente só vai pintar essa partezinha aqui de baixo. A parte de cima não tem ferrugem, então aqui em cima é meio que acabamento, tá? Então, aquele próprio primer que a gente está comprando, ele é o suficiente para esse serviço e para mais outros, tá? Por que que eu estou sendo chato em relação a isso? Porque se a gente toda vez calcular no preço total, a gente inviabiliza tanto a reforma quanto a questão do preço de venda. Isso vai ficar bem mais claro no próximo vídeo, mas a gente tem que ter essa ideia. Se a gente toda hora fala assim, ó, para pintar isso eu gasto R$ 300. Pô, não é R$ 300 que você gasta. Efetivamente, você vai gastar esse valor aqui, ó, R$ 135. Beleza? Então, esse é o valor real que você está gastando para pintar aquela geladeira e não esses 300. Agora, se você não tem nenhum dos produtos, você ainda, né, não começou nisso, aí no caso a sua primeira compra é esse valor. Mas lembrando, você não pode punir essa geladeira por você não ter o equipamento.
tá bom? Então, sempre calcule o que você vai usar nela. Bom, então nós temos aqui, ó, o que a gente tem. É equivalente a uma unidade, o que é esse barra 3, o barra 10 é sempre dividido, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o fundo, o TF7, né? Convertedor de ferrugem. Você compra ele a R$ 51, só que ele vem 1 litro. E você vai gastar muito pouco, é uma pinceladinha que você vai aplicar em cima do ferrugem. Então você pode fazer ele aí, ó, dividido por 10, tá? Ele vai sair do custo de 51 para R$ 5,10, tá? E isso vai acontecer com todos os outros itens que a gente vai usar na pintura. Então, esse seria o custo do meu material para a gente comprar e fazer a pintura, tá? Bom, Ernesto, como é que você faz essa pintura? Bom, primeiro de tudo, pessoal, escova de aço para a gente tirar totalmente aquele ferrugem que está lá. Ah, mas se não sair muito do ferrugem, não tem problema. Tira o máximo possível. Tenta passar uma lixa grossa depois da escova de aço, só para dar aquela niveladinha marota. Aí você vai passar o TF7. Eu gosto primeiro, pessoal, de passar um thinner, né? Ou um álcool isopropílico, eu acho que é bem mais caro, prefiro o thinner. Molha um pouquinho o pano, passa ali na área de ferrugem, passa o TF7, esperou secar, ali você já pode passar a massa de poliéster. Esperou secar, já começa com a lixa. Então você faz ali o lixamento dela com a lixa 300, depois você passa para a lixa 600. Não precisa passar 1.200 ali, tá, pessoal? A 1.200 a gente usa depois que passar o primer. Agora você vai passar a lixa 300, aliás, a 600 nela inteira, né? Pegar toda a tinta dela só para tirar aquele brilho do verniz. Passa o pano com thinner para tirar toda o pó de tinta que está lá. E aí você faz a aplicação do primer apenas em cima, onde tem lata, o TF7 e a massinha acrílica, certo? Depois disso que a gente começa a fazer a pintura. Eu vou fazer para vocês um vídeo prático de como fazer essa pintura, tá? Eu vou explicar em detalhes cada etapa e etc. Nessa daqui, a gente vai finalizar só na parte do orçamento e saber quanto que eu cobraria, né, para fazer esse serviço. Bom, de material, seria 135,87, que é o material real que a gente está gastando. Porém, qual seria o valor da mão de obra? Se eu fosse fazer esse serviço para um cliente, eu cobraria em torno de R$ 120 a R$ 150 a hora de serviço. Esse serviço é um serviço de aproximadamente 4 a 5 horas de trabalho, tá bom? Então, levando em consideração a R$ 120 a hora, a gente gastaria em torno de 4 horas de serviço. Eu cobraria do cliente R$ 480 de mão de obra, mais o material de R$ 135,87. Daria em torno aí de R$ 600,15, tá? R$ 615. Esse é um valor justo para reformar o equipamento do cliente. Você teria uma mão de obra boa, você teria um custo baixo, porque como eu já disse, esse material você divide, né, por número de equipamentos que você pode fazer manutenção. E em um dia você teria né, um valorzinho interessante aí de R$ 480, que seria sua mão de obra, que basicamente é o seu lucro total. Você é a mão de obra, né? Então esse dinheiro é todo para o seu bolso. E o cliente já paga também aí seu material, tá? Esse seria então um serviço para o cliente de 615, que seria o valor bruto, né? Eu poderia fazer um valor um pouco diferenciado, tipo arredondar para uns 650, algo do tipo, tá? Por quê? Porque vale a pena, é um equipamento frost free, é um equipamento moderno, é um equipamento que tem uma capacidade boa, é um equipamento que tem um rendimento muito bom, então valeria a pena, tá? Se o cliente fosse gastar hoje dinheiro para comprar um equipamento similar a esse, a gente estaria falando deste equipamento aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse seria um equipamento similar, que é um equipamento basicamente o mesmo, né? Que é o BRM 44.
ele é de 375 litros, enquanto que o outro é de 378. Mas o valor dele seria de 2.899. Aí ele fala, compensa mais comprar outra. Na verdade, não. Nesse caso aqui, por ser um equipamento frost-free, vale muito a pena reformar, tá bom? Motor tá ok, só a pintura que tem problema. Então, vale a pena você investir esse dinheiro aí dos seus R$ 650 e fazer a reforma do equipamento. Tranquilo? Bom, deixa eu ver se faltou alguma coisa para a gente falar. O orçamento está na tela, só voltar um pouquinho aí o vídeo. O quanto que o cliente pagaria se fosse para fazer esse serviço para ele. Então, a gente calculou aqui em torno de R$ 650. De 600 a 650, né? E é isso, tá, pessoal? Então, essa seria aí a solução. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o quanto que eu pagaria neste equipamento, se eu fosse comprar ele, e o quanto que a gente poderia vender ele depois da reforma. Isso daí a gente vai falar que o assunto é bem mais demorado, tá? É um conteúdo mais complexo, então a gente vai falar num vídeo separado, tá bom? Qualquer dúvida ou pergunta é só colocar aqui no chat e eu vou respondendo vocês. E até o próximo vídeo, pessoal.